Amém. Hoje pela manhã nós tivemos um culto maravilhoso, com a ceia de oficiais, e eu confesso aos irmãos que eu vou continuar uma palavra que estou vivendo esse tempo. A gente tem que pregar o que a gente está vivendo e só mudar um pouquinho o texto, mas o contexto é a realidade de vida que eu tenho vivido esses momentos tão preciosos em Deus, através do Espírito Santo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes capítulo 6, verso 11 e verso 12. Juízes capítulo 6, apenas o verso 11 e o verso 12. Nós vamos ler apenas esses versículos, depois estaremos continuando aí. A palavra está dizendo assim, ó: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofrá, que pertencia ao abisreíta Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Diga assim comigo: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Sabe, irmãos, diante desse texto aqui, quando a chance é pequena demais, o que você faz? Quando situações vêm sobre a sua vida, como estava acontecendo aqui com o povo de Israel, o que você deve fazer? Primeiro ponto que eu queria compartilhar com você aqui: quando a chance é pequena demais, não perca o entusiasmo no meio da crise. Você está enfrentando crise, adversidades? Olha o que o anjo está falando aqui para Gideão, trazendo a ele uma palavra de encorajamento. O anjo do Senhor sentou-se sobre a grande árvore de Ofrá, que pertencia ao abisreíta Joás, e ele disse para ele: o Senhor está com você. Deus está falando com você nessa noite. Ele está com você. Independente do que você esteja passando ou esteja vivendo, no meio da crise, Gideão não perdeu o entusiasmo. Gideão, mesmo sendo improvável, ele era um homem esforçado. No meio da crise, enquanto o povo vivia nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas, Gideão não perdeu o entusiasmo, porque ele estava malhando trigo no lagar. Ele estava trabalhando, ele estava se empenhando naquele momento. Enquanto o povo de Israel estava passando fome, Gideão tinha sustento para si e para sua família. É o Senhor que te sustenta, Ele que te mantém, Ele que te fortalece. Ao malhar o trigo no lagar, Gideão demonstra disposição, coragem, entusiasmo. Quando a chance é pequena demais, supere. Põe a mão no teu coração assim, ó. Supere as dúvidas dentro de você. Quantas vezes vem dúvidas, vem incerteza sobre nós, mas quando nós estamos focados em Deus, a dúvida vai embora, a incerteza vai embora, e você tem convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Então diga para o teu irmão assim: Deus está no controle, meu irmão. Fala para ele. Olhando para o texto aqui, irmãos, olhando para a palavra, qual eram as dúvidas que existiam dentro de Gideão? Quais eram as dúvidas? O que estava causando incerteza no coração deste homem? Qual era a realidade de vida que ele estava vivendo naquele momento? A Bíblia fala que ele estava malhando o trigo no lagar. Lagar era lugar de prensar uva. Era um tanque. Ele estava nesse tanque, malhando o trigo. Talvez diante de tantas incertezas, de tantas inseguranças, mas ele tinha uma convicção em Deus. Por isso que o anjo aparece para ele naquele momento. Poderia ter aparecido para outros israelitas, para alguém da família,
Mas o Senhor aparece para o improvável, porque o Senhor queria fazer algo extraordinário, sobrenatural. Eu estou liberando uma palavra nesta noite. Deus pode fazer o sobrenatural na sua vida, meu irmão. Ele pode fazer algo sobre você. Quais eram as dúvidas que existiam dentro dele? Ele precisava vencer uma realidade da sua vida, talvez da sua família, de um povo, que tinha que haver mudança, uma mudança de realidade, porque enquanto ele estava focado, malhando trigo no lagar, ele estava preso a situações, mas quando o anjo vem até ele, e fala com ele, ele muda a sua ótica de pensamento, ele muda todo aquele conceito que ele estava vivendo, até mesmo de uma síndrome, de fracasso, de derrotas, de situações, uma dúvida talvez de decepção. Olha o que diz o versículo 13, acompanha comigo aí, meu irmão. Juízes capítulo 6, verso 13. Gideão responde: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Quem aqui já fez essa pergunta para Deus? Seja sincero, quem aqui já... É complicado, né? E quando vem justamente aquelas situações que você fala: Deus, por que comigo aconteceu? Não é porque, pastor, sou ser humano. Às vezes nós ficamos perguntando para Deus certas situações que acontecem em nossa vida, de algo que no natural você olha e você fala: meu Deus, por que mais essa comigo? Aí você sai do natural e vai para a presença de Deus. O Senhor te mostra o porquê que Ele está fazendo aquilo. Qual o propósito de tudo isso? Olha para cá, há um propósito em todo o processo, situação que você está passando ou vivendo. Aguenta firme que você, uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai glorificar o nome do Senhor por tudo que você está passando. Gideão pergunta porque ele olha para um contexto, a circunstância. Ele vê todo o quadro que ele está vivendo, dos seus familiares, passando dificuldade, aflições. Qualquer ser humano poderia fazer a mesma pergunta que ele fez. E ele não faz uma pergunta para qualquer um. O anjo chega ali, ele faz a pergunta para a pessoa certa. Na dúvida, ele chega para o Senhor e fala: por que está acontecendo tudo isso comigo? Por que, Senhor? Aprendi uma coisa, amados. Muda essa palavrinha do porquê, mas para quê? Se você ficar no porquê, você vai ficar sempre na incerteza. Mas quando você pergunta para quê, tem um propósito, tem um plano para o qual Deus está permitindo você passar por essa situação. Existe um propósito em tudo isso. E aqui, Gideão faz essa pergunta. A dúvida da desconfiança. Talvez o sentimento de abandono, porque ele se sentiu sozinho. Ele foi malhar no trigo, no lagar, porque ele se sentiu sozinho. E ainda, além da pergunta, ele ainda lembra a Deus. Ele lembra o Senhor, dizendo: onde estão as tuas maravilhas? Que os nossos pais nos contaram quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Olha só, ele coloca, desculpa o termo aqui, tá? Mas dá a impressão de que ele coloca Deus na parede. Dá a impressão de que ele coloca o próprio anjo na parede, fazendo uma pergunta e ainda colocando uma condição. Olha, os nossos pais contaram isso e isso que aconteceu. O mar se abriu. Nós saímos de uma situação de escassez, de dificuldade, de um deserto. E agora por que isso tudo está acontecendo? Por que tudo isso está se passando sobre nós? Onde estão as tuas maravilhas? Então ele relembra isso. Ele começa a relembrar isso no coração dele, e trazendo isso ao conhecimento daquele anjo. E ainda, além de tudo, ele fala assim: mas agora o Senhor nos abandonou. Quem que já sentiu assim? Seja sincero, quem que já sentiu assim? Poxa, parece que o Senhor me abandonou, né? Só abençoa a casa do vizinho, do ciclano, do beltrano, mas a minha não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Papai do céu não tem filho prediletos. Papai do céu ama você do jeito que você é. É só uma questão de tempo. Com certeza você viverá um milagre do Senhor na sua vida.
Amém? Amém, querido? Quem sabe é o momento de você ter gratidão, de glorificar, de exaltar o nome do Senhor por tudo que você está passando. E Gideão, ele começa a conversar com o anjo. E no versículo 13 ele diz: mas agora o Senhor nos abandonou. Senhor, o Senhor só não nos abandonou, mas também nos entregou nas mãos dos midianitas, nas mãos de Midian. Sabe, irmãos, a dúvida, ela se torna um síndrome de inferioridade. E há muitas pessoas com essa síndrome, de achar que ele é menos que o outro, que ele não pode, que ele não consegue, que ele não vai chegar. Nós estamos aí há poucos dias para terminar o ano. Mas ainda é possível um milagre acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Ainda é possível Deus fazer coisas grandes sobre você. Quem crê nisso? Levante as tuas mãos em nome do Senhor. Deus pode. Deus pode. A resposta de Gideão também foi: Senhor, como posso libertar Israel? Aí Deus coloca ele numa condição. Fala: é você, homem corajoso. Então diga para o teu irmão de novo: é você corajoso. Diga isso para ele. É você. Imagina Deus falando para você. É você que Deus vai usar para que esse quadro, essa situação seja mudada. E aí Gideão arruma desculpa. Gideão começa a fazer algum questionamento. É que ele diz: ah, Senhor, como posso libertar Israel, minha clã menos importante de Manassés? Eu sou o menor da minha família. Estou lendo o versículo 15 aqui. Ele coloca algumas condições. Além de colocar o anjo na parede, ele ainda coloca algumas condições para sair fora e dizer: não, eu não sou a pessoa certa. Eu não sou a pessoa ideal para que isso aconteça. Mas eu estou olhando para homens e mulheres aqui que você é a pessoa certa, que Deus quer fazer um milagre em nome de Jesus. E Ele pode fazer esse milagre, se você crer, tão somente. Quando a chance é pequena demais. Guarda isso. Quando a chance é pequena demais, é a hora de você ver que Deus pode fazer o sobrenatural. Porque não é na força do teu braço, mas é na força do Senhor. E da fraqueza você vai tirar força em nome de Jesus. Quando a chance é pequena demais. Há um segredo, irmãos, que muitos crentes não fazem. É um segredo poderoso esse. Quando a chance é pequena demais, adore a Deus apesar da situação. Levante as tuas mãos. Você pode adorar a Deus apesar da situação. Existe uma palavrinha que se chama murmuração. Estava falando hoje pela manhã sobre isso. Tem muita gente que murmura, que reclama, que pragueja, que maldiz. Mas é nessa hora que você pode levantar as mãos e glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, adorar ao Senhor, independente do que você esteja passando ou vivendo. Ninguém, escuta isso, ninguém pode parar um adorador que adora a Cristo, adora ao Senhor. Meu irmão, não é a crise, não é a circunstância, não é a adversidade que vai parar você para adorar ao Senhor. Quem quer adorar ao Senhor aí em nome de Jesus, dê um glória a Deus bem alto aí, meu irmão, exalte o nome do Senhor. Você pode aplaudir a Ele, você pode glorificar a Ele. Jorge, mas como adorar a Deus diante da situação? Irmão, se reclamar, a situação piora. Se você ficar questionando, a situação piora. Então adora. Fala para o teu irmão: adora, meu irmão. Fala para ele: adora. A situação está difícil, adora. Em Gálatas fala assim, que nós devemos investir no espiritual. Porque quando você está investindo no espiritual, no físico, no material, Deus pode fazer. Deus pode realizar. E a palavra está dizendo que Gideão prosseguiu. E ele contou com o favor de Deus. Deus deu sinal para ele, falando com ele. E ele traz ali uma oferta ao Senhor. Versículo 17 e 18 fala sobre isso. E quando Gideão percebe que a visita que estava recebendo não era qualquer visita, era o anjo do Senhor que estava ali com ele. Olha para mim, hoje você não precisa do anjo do Senhor,
O Espírito Santo já está com você todos os dias, todo momento. Ele te consola, Ele te ajuda. Olha para cá, por favor. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele sabe da sua dor, Ele sabe das suas angústias, Ele sabe o que você está passando ou está vivendo. Não existe amigo melhor do que o amigo Espírito Santo, que está com você todo momento, a todo instante. Ele não aponta o dedo para você, Ele é aquele que te levanta quando você está fraco. Ele sustenta a sua vida, meu irmão. Ele te dá força quando você não tem. Ele te ajuda nos momentos que você talvez está mais precisando. Gideão, ele percebe a visita. Ele recebe aquela visita daquele anjo. E ele insiste em oferecer uma oferta naquele exato momento. Gideão não queria perder a oportunidade de adorar a Deus. Eu quero finalizar esse culto aqui, meu irmão. Não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas essa palavra é para você. Eu quero dizer para você: saia deste lugar adorando e glorificando o nome do Senhor. Comece uma segunda-feira adorando e glorificando o nome do Senhor. Olha, se vir situações adversas sobre a sua vida, levante as tuas mãos e tenha graça em agradecer e glorificar o nome do Senhor. Olha, que a tua boca possa engrandecer e glorificar o nome do Senhor, porque é nisso que vai te dar força e sustentação. Gideão não queria perder a oportunidade de adorar a Deus, independente da situação pela qual ele estava atravessando. Qual é a situação que você está atravessando? Qual a dificuldade que você está vivendo? Guarda isso aí. Crises são oportunidades que Deus nos dá para adorarmos a Ele, porque Ele é digno e merecedor de toda adoração, em nome de Cristo Jesus. Quem quer adorar ao Senhor aqui nessa noite? A chance de acontecer algo extraordinário na vida de Gideão e do povo de Deus era pequena demais. Porém, Gideão adorou a Deus apesar da situação desfavorável. E é quando a situação está desfavorável aí que você deve adorar. Quando a chance é pequena demais, coloque em ordem a sua vida espiritual. Tem gente que a vida espiritual está uma bagunça, uma desordem. Como é que eu vou adorar? Está tudo fora do lugar. Primeiro Deus precisa colocar as coisas no lugar, no seu devido lugar. E aí, querido, você não vai perder o foco do que Deus tem, do que Ele pode fazer. Naquela mesma noite o Senhor disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, que ele é de 7 anos de idade. Despedace no altar de Baal, que pertence ao seu pai. Corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com madeira do poste sagrado que você irá cortar. Está em Juízes 6, verso 25 e 26. Deus sempre chega com promessas e mandamentos para mim e para você. Deus mandou Gideão despedaçar os ídolos da casa do seu pai, cortar o poste sagrado que estava ao lado do altar, construir um altar para ele, oferecer o segundo novilho, que era sacrifício. Era necessário que Gideão colocasse sua vida espiritual em ordem. Quando a chance é pequena demais, levante tuas mãos, reconheça que a vitória vem do Senhor. A vitória não vem de homens, a vitória vem do Senhor. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus. O Senhor disse para Gideão: você tem gente demais para entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, o povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram, ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira da água, e eu vou separar os que vão ficar com você. Se eu disser, esse irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, esse não irá. Assim Gideão levou homens à beira da água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, bebendo como faz um cachorro, daqueles que ajoelham para beber. O número dos que lamberam a água, levando com as mãos a boca, foi 300 homens, e todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água,
livrarei você, entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões, com as trombetas dos que partiram. E o acampamento de Midian ficou abaixo deles no vale. E naquela noite, disse Gideão: levanta-se, desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. No início, Gideão disse: eu não consigo. Essa foi a declaração de Gideão: eu não consigo. Essa foi uma declaração verdadeira, dizendo que não conseguia. Mas depois, ele pôde ver que ele podia conseguir. Em Deus você também pode, em nome de Jesus. E eu quero te convidar aqui, meu irmão, minha irmã. Se essa palavra falou no teu coração, mesmo que as situações são difíceis, mas você quer adorar ao Senhor diante do que você está passando ou vivendo, esse momento é para você, é único, para você, aqui nesse altar, se derramar diante do Senhor. Eu quero apenas te fazer um convite, a você sair do teu lugar, a você vir aqui,